bem com você? Eu sou a professora Daniela, especialista em alfabetização infantil e tô aqui para te convidar para se inscrever no nosso canal para que esse conteúdo possa sempre ser entregue com qualidade. Não se esqueça também de ativar o sininho. Vamos para o conteúdo de hoje. O que é consciência fonológica? Será que eu escolhi a escola certa para o meu filho? Que metodologia é essa que falaram tanto na escola dele e eu não consigo ainda compreender e entender muito bem, porque na minha cabeça eu só conheço a alfabetização através daquele método das cartilhas de reconhecer e memorizar as famílias silábicas. Então eu escrevi aqui uma pequena frase para vocês. Consciência fonológica é a capacidade de perceber os sons da fala. A consciência fonológica é isso, é perceber os sons da fala. Então, ainda antes da criança entrar na escola, ela já inicia esse processo de alfabetização lá na casa dela, na sua casa, de mãe para filho, quando você começa a conversar e ensinar para o seu filho as primeiras palavras dele. É quando ele inicia a sua primeira consciência fonológica. Quando ele vai percebendo as rimas nas músicas, ele vai cantando com você e vai percebendo ali diariamente que você tá rimando, umas palavras são parecidas com as outras e ele vai iniciando essa consciência fonológica, a capacidade de perceber os sons naquilo que ele está falando, de perceber que as palavras, as frases são formadas por diferentes fonemas e quando se agrupam, formam as palavras. Eu escrevi aqui em cima uma frase para nós trabalharmos que é: a mala é azul. Vamos contar quantas palavras tem aqui nessa frase. A mala é azul. 4 palavras, certo? 1, 2, 3, 4. Então, a criança, ela já inicia. Você pode iniciar aí o processo dessa consciência fonológica se ele não está ainda percebendo, está num momento de um pouco medo para conseguir alcançar a leitura, vá trabalhando com ele essas pequenas frases. A mala é azul e fale pausadamente. A, uma palavra. Mala, 2. É azul, 4 palavras, para que ele consiga perceber que as frases são formadas por várias palavras, para que ele possa perceber que o que ele está falando vai dar para ele escrever, vai virar um grafema, uma escrita, que esses fonemas, que tudo que ele fala, essa consciência de ouvir, ele vai conseguir depois escrever. Depois que ele percebeu a quantidade de palavras em uma frase, faça a divisão silábica com ele. Mala. Eu usei aqui a palavra mala só para ter ela como exemplo, né? Mas você pode usar a palavra que vocês estão trabalhando. Por isso é importante você trabalhar a leitura diariamente com o seu filho. É importante que você leia com ele diariamente para depois ele poder reconhecer que as frases são formadas por várias palavras e fazer a divisão silábica. Ma-la, ma-la. Então ele vai reconhecer ali. Você pode depois fazer a troca. Que outra? Se eu colocar o lá na frente e o ma depois, vai dar qual palavrinha? Qual palavra nós vamos falar? Lama. Lama. Ele vai percebendo os sons e já formando novas palavras, que é o próximo item. Misturar as sílabas, criar palavras. Ele vai perceber os sons daquilo que ele falou e vai conseguir misturar as sílabas para criar novas palavras
e formando devagar. Ele não precisa fazer aquilo do dia para a noite, mas que ele perceba. Se você está lendo com ele todos os dias, ele percebeu que a frase tem várias palavras, ele vai conseguir segmentar depois a palavra para formar novas palavras e entender que as palavras, né, entender as partes das palavras, que são os fonemas, que é isso que nós estamos falando, ma, lá, que são as sílabas que você aprendeu. E depois ele vai chegar onde você quer, que é lendo e entendendo textos muito bem. Eu tenho certeza que se você seguir os passos da consciência fonológica, trabalhar com ele diariamente, a leitura e a fala pausada, porque nós falamos hoje com muita pressa, nós estamos sempre apressados, e se nós não articulamos bem os fonemas, quando eu era criança, a minha mãe dizia isso para mim todo o tempo, porque eu sou filha de professora, e ela falava assim, articula bem os fonemas. Eu nem entendi aquilo que ela estava falando. Ela queria dizer, minha filha, movimenta bem a boca para falar. Então você diz assim aí para o seu filho, mexe a boca bem para falar, para que movimente, articule os fonemas, movimentando a boca corretamente para poder falar. A mala é azul. A consciência fonológica, ela trabalha isso, a capacidade de entender, de perceber os sons através da fala. Se a fala não está correta, a criança não consegue perceber o som. Então eu quero desafiar você essa semana aí para colocar o seu filho a falar, a articular bem os fonemas, para ele perceber os sons da fala, para iniciar essa consciência fonológica. Porque se ele não está falando bem, a escrita dele e a leitura não vai sair corretamente. Então trabalha a fala primeiro para depois trabalhar a escrita e a leitura. Não se esqueça, você tem um desafio para essa semana. Eu sou a professora Daniela e estou aqui para compartilhar esse conteúdo com você sempre.